Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua vida e sobre a sua casa. Esse é o canal da Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra e neste dia de hoje, dia do Senhor, nós nos reunimos separadamente em meio a esta pandemia, a esta luta que o nosso país e cada um de nós enfrentamos, mas seguimos firmes, louvando ao Senhor, bendizendo o nome dele, reservando este dia e este momento para juntos participarmos desse momento de devocional com Deus. Eu convido a você, nesta hora, a acalmar o seu coração, trazer a sua mente voltada para o Senhor e, reunido com sua família, com a Bíblia em suas mãos, sermos edificados pela palavra do Senhor. Vamos dar início lendo a palavra de Deus registrada no Salmo 128. Como de costume, iniciamos sempre esse momento nosso aos domingos lendo um dos salmos e dando continuidade. Hoje leremos o Salmo 128 da palavra do Senhor, este que é um cântico de romagem, e diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Nesse texto, irmãos, o salmista deixa claro como é feliz, como é abençoado por Deus aquele que teme ao Senhor. Falar de temor nos nossos dias é algo bem propício diante de tantos medos, incertezas e inseguranças gerados pelos problemas e dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, sobretudo na luta contra a quarentena, o isolamento e o coronavírus. Mas a verdade é que nada destas coisas devem tomar um lugar, um espaço maior no nosso coração no que se refere ao temor do que o próprio Deus. E diz o texto que, bem-aventurado, feliz é este homem que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Vamos orar nesta hora. Abaixe sua cabeça aí na sua casa, onde você está, feche seus olhos e vamos juntos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor por este dia, Pai. Pela tua graça, misericórdia e bondade que se renovou sobre nós. Ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos e limitações que temos, nada impede, Deus, que possamos parar um tempo para buscar ao Senhor, a tua face, e ouvir a tua voz por meio da tua palavra neste dia do Senhor, neste dia que foi separado para o louvor da tua glória. Ó Senhor, que o Senhor possa falar conosco nesta hora, por meio da tua palavra que já foi lida, será pregada e cantada nesta hora, Pai. Senhor, que o Senhor esteja presente em cada um dos lares que ouvem a mensagem do Senhor nesta noite, não só por meio dessa igreja, mas por meio, Deus, de centenas de igrejas espalhadas sobre todo o mundo, Deus, que têm sido impedidas, Deus, de se reunirem presencialmente. Ó Deus, nunca poderíamos imaginar que chegaremos a esse tempo, um tempo onde estaremos reunidos, mas separadamente, cada um em seu lar, em sua casa. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, e nos abençoe nesta hora, para a tua glória mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Não há nada mais importante, irmãos, para fazermos se não estarmos perto da cruz de Cristo, do Senhor e do seu amor. Vamos cantar este hino, que é o hino 222 do Inário, Novo Cântico, Inário Presbiteriano, Mais Perto da Tua Cruz. Cante comigo, cante juntamente conosco aí da sua casa, vamos juntos louvar ao Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar.
aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Bom é cantar louvor ao nome do Senhor, adorá-lo por meio da música. Chegou o momento onde nós iremos ouvir a palavra do Senhor, né? A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E faremos isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 1. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, é bom que você a mantenha aberta. Eu gostaria de dizer aos irmãos que hoje nós daremos início a uma série de mensagens baseadas no Evangelho de Marcos. Hoje, irmãos, é o 9º domingo que nós estamos separados. O último reunião presencial que nós tivemos, o último culto, foi no dia 17 de março. De lá para cá, por meio deste canal do YouTube e também pelas nossas reuniões por videoconferência, nós temos trazido mensagens voltadas para o momento no qual nós enfrentamos de dificuldade e tribulação, ligado à pandemia, à quarentena, ao isolamento social, ao medo e sofrimento que somos tentados diariamente. Mas hoje nós daremos início então a este passeio por este magnífico evangelho deixado pelo Senhor Jesus, registrado por Marcos. Hoje daremos início, certamente passaremos pouco mais de um ano aí expondo este evangelho, né? O evangelho de Marcos tem 16 capítulos, apesar de ser o menor dos evangelhos, né? O menor dos 4 evangelhos, tem muito material e certamente nós seremos muito edificados pela palavra do Senhor. A minha palavra introdutória aqui é desafiá-lo a ler este evangelho, todo ele, sequencialmente. Talvez hoje seja um excelente dia para começar a fazer isso. Leia 1, 2, 3 capítulos por dia. E é possível que no próximo domingo você já chegue para ouvir a segunda mensagem desta série voltado para o livro e conhecendo este livro, né? Nós intitulamos esta série de Evangelho Puro e Simples, né? O Evangelho Puro e Simples, ou Cristianismo Puro e Simples. É a ideia justamente de que esta é a mensagem dos evangelhos de um modo geral e, sobretudo, deste livro de Marcos. Hoje eu irei expor para os irmãos uma parte bem introdutória, importante para que possamos compreender o todo do evangelho ou o livro no qual nós estamos caminhando, né? Certo pregador comparou essas informações técnicas necessárias para entender um livro ou uma carta bíblica como um roteiro ou um trajeto de alguém que vai viajar. É interessante que você crie um roteiro e um trajeto para você saber o rumo que você deve seguir. Este primeiro sermão, esta primeira mensagem, terão aqui informações técnicas, mas de muita relevância, algumas muito interessantes e muito edificantes também, vermos o que Deus fez ao longo da história, sobretudo por meio deste homem chamado Marcos. Vamos ler então o primeiro versículo do primeiro capítulo deste evangelho, Marcos capítulo 1, verso 1. Diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar. Pai, fala conosco por meio da tua palavra, que é mais poderosa, Deus, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que o Senhor Deus possa trazer consolo, conforto, abrigo, segurança e conhecimento que edifica as nossas vidas por meio da tua palavra e da exposição da mesma. Que possamos ser edificados pela história deste homem chamado Marcos, que escreveu este evangelho, e o modo como o Senhor mesmo, Deus, o utilizou para registrar a tua vida, obra, morte e ressurreição para a nossa salvação. Esta que é a mensagem do verdadeiro evangelho.
em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você faz para conhecer alguém? Como é possível conhecer alguém de fato, de verdade? Eu diria que existem basicamente duas formas. Uma delas é convivendo com essa pessoa, caminhando com ela, né? De preferência, morando um tempo com ela. Há quem diga que a melhor forma de conhecer alguém é convivendo com esse alguém, né? Comendo 1 quilo de sal com ela, né? Você deve imaginar que para comer 1 quilo de sal demora bastante, né? O convívio é a melhor forma de fato de conhecermos alguém. Uma outra boa forma de conhecermos alguém é estudando sobre esse alguém, né? Caso você não tenha oportunidade de relacionar-se com este alguém. Então, você pesquisa sobre esse alguém, lê sobre este alguém, biografias, histórias da vida e obra deste alguém. E com o Senhor Jesus, como podemos fazer para conhecer a Cristo? Exatamente da mesma forma. Relacionando-se profundamente com Ele em um relacionamento diário e buscando conhecê-lo por meio do que há escrito acerca dele, sobretudo quando este escrito trata-se de um escrito canônico, santo, infalível e inerrante. Sim, estamos falando da palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos, a qual durante um tempo, né, era lida em uma língua desconhecida de seus fiéis, não só lida como pregada, né, exposta, interpretada por uma minoria, por um grupo pequeno, né? Que era a liderança daquela igreja. Até que Deus levantou um homem chamado Lutero com uma magnífica missão de colocar esta Bíblia, esta Escritura, na mão do povo, na mão de seus fiéis. Ele fez isso traduzindo-a para várias línguas, né? A princípio ali para o alemão e também para o francês, e depois isso acaba se disseminando o mundo afora, e também fazendo cópias dessa escritura, para que todos tivessem acesso para, por meio desta fonte primária, conhecer de fato e de verdade o Senhor Jesus, a sua palavra e o seu evangelho. E ao falar em evangelho, irmãos, nós nos voltamos para estes 4 livros, né, estes 4 primeiros livros do Novo Testamento que narram a história do Senhor Jesus. Dos 4 livros, nós temos 3 deles que são chamados evangelhos sinóticos ou evangelhos similares, parecidos. A ideia do sinótico é a ideia de ler conjuntamente, né? Ler consultando um ao outro. A ideia, de um modo geral, é que estes 3 livros, né, Mateus, Marcos e Lucas, devem ser lidos conjuntamente, né, de preferência, comparando uma versão e a outra, apesar das diferenças significativas que existem entre um e outro, dado as características e visão de cada autor. Estes 3 evangelhos apontam para a vida, obra e morte e ressurreição do Senhor Jesus, apresentando o que é este evangelho, o qual nós estamos concordando aqui, né, com o famoso escritor C.S. Lewis, de que este evangelho é puro e simples, este cristianismo é puro e simples. E nós estamos aqui, então, diante de nós, irmãos, com o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos. Muito bem. Vejam só que interessante. O evangelho de Marcos, segundo os historiadores, estudiosos e comentaristas, é o primeiro evangelho a ser escrito acerca da vida do Senhor Jesus. Como assim, pastor? Não é Mateus? Não, não é. Aliás, durante um bom tempo, a igreja entendeu que Mateus, de fato, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas depois, por meio de estudos e avaliações, há hoje uma unanimidade, digamos assim, um consenso geral, de que Marcos foi, de fato, o primeiro evangelho a ser escrito, e não Mateus. Aliás, isso é uma outra curiosidade interessante, né, irmãos? A ordem dos livros, como eles se encontram na nossa Bíblia, isso não é canônico, né? Isso não é inspirado por Deus. E também não é cronológico, né? Não é cronológico. Com exceção de alguns casos, como o Pentateuco e outros casos, no caso das cartas, obviamente, mas os livros, como eles estão organizados na nossa Bíblia, não estão organizados cronologicamente. Inclusive, nós temos Bíblias
ao nosso dispor aí, né, para comprar, de edições feitas cronologicamente. Inclusive, alguns textos mesclam, né? Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem e adquiram. É muito interessante, é chamada Bíblia em ordem cronológica. Mas eu dizia então que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E existem alguns indícios, irmãos, bem interessantes e bem fortes que mostram o porquê Marcos foi este primeiro evangelho a ser escrito, né? Como, por exemplo, a utilização de Mateus e de Lucas para escrever os seus evangelhos. O evangelho de Marcos, irmãos, tem pouco mais de 660 versículos. Para vocês terem uma noção, desses 660 versículos que aparecem em Marcos, pelo menos 600 deles são citados em Mateus. Mais de 500 deles são citados em Lucas. Ou seja, tanto Lucas quanto Mateus, ao escreverem seus evangelhos, lançaram mão deste evangelho que já havia sido escrito e composto, né? Que era o evangelho de Marcos. É claro que ele também partiram de suas perspectivas, de sua visão acerca da vida do Senhor Jesus, mas também lançando mão do evangelho de Marcos. É por isso que este evangelho torna-se tão interessante de nos debruçarmos sobre ele e passarmos a olhar para ele com mais atenção, né? Estudando domingo após domingo, versículo após versículo, capítulo após capítulo, né? Eu também escolhi o Evangelho de Marcos porque este também é um evangelho mais curto, né? Mais condensado. Dos 3 evangelhos, o Evangelho de Marcos, de fato, é o menor deles, né? Para vocês terem uma noção, se você quiser folhear aí a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, o de Lucas, 24 capítulos, enquanto o de Marcos tem apenas 16 capítulos, né? Pra vocês terem uma noção, o Evangelho de Mateus tem 1071 versículos, o de Lucas é 1151, enquanto o Evangelho de Marcos tem aproximadamente 678 versículos. Então, é de fato um evangelho mais condensado, mais enxuto, mais simples, sim. Mais simplório? Não confunda simplicidade com algo pejorativo, né? A ideia aqui é apenas um olhar de fato diferente. O Evangelho de Marcos não dá tanta ênfase aos discursos e às falas do Senhor Jesus, mas sim à sua ação. Inclusive, alguns comentaristas falam isso, né? Que em Marcos, Jesus Cristo é esse Cristo ativo, ligado à ação, é um rei poderoso que age em todo o tempo em favor da propagação deste evangelho e do seu povo, né? Então, a ênfase no evangelho de Marcos está muito sobre a ação daquilo que Cristo fez, né? De todos os seus milagres, exorcismos, e vida e obra de um modo geral. Este é o evangelho segundo escreveu Marcos. Mas como sabemos que foi Marcos que escreveu? Como sabemos? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João intitulam os seus próprios livros? Sim, porque este título que aparece aí na sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, não foi posto pelos próprios autores, né? Logo, não é inspirado, né? Assim como aquelas letrinhas pretas que aparecem entre um bloco e outro da escritura, né? Entre uma perícope e outra. Aquilo foi posto depois, né? Pelos copistas, pelos tradutores, para facilitar a nossa leitura, facilitar a nossa identificação. Mas aquilo não foi posto necessariamente pelo autor, né? Logo, quem escreveu Marcos não se intitulou. Quem escreveu este primeiro evangelho, né? Não deu nome à autoria, né, deste evangelho. E como sabemos, então, que este é o evangelho deste homem chamado Marcos, né? Como é que Marcos se tornou, então, o autor deste evangelho? Bem, existem alguns indícios, alguns fortes indícios que apontam para isso. Este evangelho, irmãos, foi escrito aproximadamente entre 50 e 60 depois de Cristo. Quando a gente olha para datas muito longínquas, né, é um tanto complicado você
bater o martelo numa data, num ano, num dia específico, né? Geralmente existe aí uma margem para isso. E é muito provável que entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, lá no primeiro século depois de Cristo, este evangelho tenha sido escrito, né? Vejam, os pais da igreja, irmãos, representam uma sabedoria e uma contribuição muito grande para a história da cristandade de um modo geral, para a história da igreja, né? Sobretudo por conta de seus escritos, que ajudam a entender determinadas questões, determinadas coisas. Quem foram os pais da igreja? Os pais da igreja, você talvez já tenha ouvido falar dessa expressão, foram aqueles homens que conviveram com os discípulos de Jesus. Eles não conviveram com o próprio Cristo, mas conviveram com os discípulos de Cristo. Então, por exemplo, João, aquele que escreveu o Evangelho, as cartas e também o livro do Apocalipse, tiveram homens que andaram com ele, certo? Que andaram com ele, que conviveram com ele e que contaram os seus feitos posteriormente. Coisas que não estão necessariamente registradas na Escritura. Então, são relatos históricos muito importantes e muito fundamentais para compreendermos a palavra de Deus e compreendermos o contexto de algumas coisas que a Escritura não narra necessariamente, né? Um destes pais da igreja, né, citando João, foi Policarpo, né? Policarpo de Esmirna. Eu até indiquei aos irmãos no nosso grupo do WhatsApp aqui da Igreja de Cidade Dutra um filme baseado na vida e obra, né, de Policarpo de Esmirna, que inclusive está disponível no YouTube aqui. Você deve procurar aí e ele aparece. É uma excelente indicação se você quiser entender um pouco mais sobre este que foi um dos pais da igreja. Um outro homem muito importante para a história da igreja, que foi também um dos pais da igreja, foi Papias. Papias também foi um dos discípulos de João. E em um de seus livros, né, escrevendo sobre a história da igreja, ele já atestava, juntamente com outros pais da igreja, como Irineu e também Clemente de Alexandria, de que, de fato, este homem, chamado Marcos, tinha sido, de fato, o escritor deste evangelho, deste primeiro evangelho, que depois acaba recebendo aí o seu nome, né? Provavelmente no segundo século, no início do segundo século, já havia um consenso que, de fato, havia sido este homem, que muitos chegaram a conhecer, chamado Marcos, que havia escrito este evangelho. Uma característica interessante deste evangelho, e isso também é admitido, né? Isso também é pontuado pelos historiadores, os pais da igreja, é que Marcos sofreu uma influência grande do apóstolo Pedro ao escrever este evangelho. Muitos até brincam dizendo que este, na verdade, é o evangelho de Pedro, não é o evangelho de Marcos, dado a grande influência dos discursos, dos sermões e do conhecimento de Pedro. Obviamente que, olhando para o período mais ou menos onde Marcos escreveu este evangelho e também nasceu, Marcos conviveu então com Pedro, certo? No período do evangelho, no período onde Jesus executou a sua obra, naqueles 3 anos de ministério, é muito provável que Marcos fosse um jovem, certo? Um jovem, e então convivendo ali com Pedro e também vendo como testemunho ocular alguns dos relatos e alguns dos acontecimentos, ele então compõe e passa a escrever este livro chamado Marcos, né? Hoje intitulado de Marcos, o Evangelho de Marcos. Mas quem foi Marcos? Quem foi Marcos? Irmãos, nós temos muito o que aprender, sabe? E ser edificados pelo modo como Deus agiu na vida deste homem chamado Marcos, né? Existem várias referências acerca de Marcos na Escritura de um modo geral. A primeira menção, talvez, de Marcos aqui que aparece, é na primeira viagem missionária de Paulo, mas antes disso, em Atos, no capítulo 12, versos 11 e 12, Marcos já aparece ali como sendo um garoto, um jovem, que cresce na convivência do Senhor Jesus e de seus discípulos. Isso porque, irmãos, a mãe de Marcos era uma mulher muito piedosa e que, ao que parece, segundo o relato de Atos, tinha uma casa muito grande que acolhia Jesus e os discípulos e a igreja de um modo geral.
E é nesse contexto que Marcos cresce. Veja, Atos, no capítulo 12, versos 11 e 12, diz assim: Então Pedro, caindo em si, disse... Aqui é o relato aonde Pedro é preso e posteriormente liberto, né? Então, depois de sair da prisão, ele disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu, veja que interessante, ir à casa de Maria. Isso aonde? Em Jerusalém, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então veja que interessante. Marcos tinha em sua casa, por conta da iniciativa de sua mãe, essa mulher piedosa, a qual a Bíblia não revela o nome, né? A sua casa era ali um ponto de encontro, um ponto dos crentes, do povo de Deus, dos cristãos. Inclusive, é para onde Pedro decide ir depois que é liberto da prisão. Então, é dentro desse contexto que Marcos vive, né, que Marcos cresce, ainda nesse período aqui, narrado em Atos, capítulo 12, versos 12, muito provavelmente ainda muito jovem, ainda criança. Uma segunda menção de Marcos na Escritura começa a se tornar bem interessante, porque é na primeira viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, narrada em Atos 12, Marcos está presente e é um dos participantes dessa viagem, já é um dos cooperadores como um missionário auxiliando Paulo nesse trabalho de evangelização. Marcos capítulo 12, verso 25, diz assim: Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Aqui é interessante, né? Porque nos dois textos que nós lemos de Atos, João aparece aqui com este nome duplo, né? João Marcos. Era João chamado Marcos. Às vezes aparece apenas Marcos, mas aparece na Escritura João chamado Marcos, né? O cognominado Marcos, João Marcos. E essa é a segunda menção, né, da Escritura acerca deste homem chamado Marcos, participando da primeira viagem missionária de Paulo. E aí acontece um episódio um tanto interessante e até intrigante nesta relação de Paulo com Marcos, a qual eu peço que você mantenha a sua atenção aqui, pois é uma bela história, porque a próxima menção na Escritura acerca de Marcos é mostrando ele desistindo dessa viagem missionária a qual ele decidiu participar e decidiu ingressar, né? Lá no capítulo 13, verso 13, diz assim: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Este João aqui, né, em outras traduções até aparece Marcos, ou João Marcos, não é outro senão este Marcos, que havia, juntamente com Barnabé, que era seu primo, lembra de Barnabé? Barnabé, que era seu primo, abandonou essa viagem missionária. O texto não diz e não mostra, né, o porquê Marcos decidiu abandonar essa viagem, mas ele deixou. Ele abandonou a viagem, abandonou a sua missão, juntamente com Paulo e Barnabé, deixaram eles lá e ele voltou para casa, voltou para Jerusalém. Inclusive, irmãos, eu não sei se vocês já tinham feito essa ligação, e é bem interessante, esse é o motivo, a causa pela qual Paulo briga e discute com Barnabé e os dois se separam. Lembram, esse texto é um tanto citado, né, e referenciado para falarmos de conflitos ou de diferenças de opiniões e de ideias, não necessariamente pecaminosas, né, entre servos de Deus. Atos capítulo 15, do verso 37 ao 40, mas o capítulo 15 narra essa história desse conflito aí que houve, desse desentendimento que houve entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Quem foi o causador desta discussão? Marcos. Justamente Marcos. No capítulo 15, a partir do verso 37, diz assim: Então, eles estavam partindo para o que seria essa segunda viagem missionária, certo? E qual foi a ideia de Barnabé? Levar Marcos. Veja, diz o texto a partir do verso 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, a essa que seria a segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Então vejam, Paulo até tem um pensamento um tanto coerente aqui, né? Barnabé
eu imagino os preparativos, preparando a embarcação, os alimentos, os mantimentos. E aí Barnabé chega para Paulo e diz, Paulo, vamos levar Marcos. Vamos levar Marcos. E Paulo deve ter parado de dizer, Marcos? Que Marcos? Aquele que nos abandonou na Panfilha? Não, esse aí não vai conosco. Não vamos levá-lo. E diz o texto, a continuação do texto, né, que isso gerou um desentendimento, né, tão sério a ponto de se separarem. Barnabé, levando consigo Marcos, que era seu primo, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu a Silas, este que seria um grande companheiro, né, no ministério de Paulo, e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E é interessante, irmãos, que a continuação do texto mostra como Deus abençoou ambos em direções diferentes e em caminhos diferentes. E aqui já vale uma aplicação para todos nós, né, irmãos? De mostrar que nem sempre nós iremos concordar com tudo, né? E em tudo com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos irmãos em Cristo. É triste porque nós vivemos num tempo tão intolerante que parece que pensamentos diferentes e divergentes não são aceitos, né? Ou é sempre visto como algo ruim. Veja, irmãos, nós estamos aqui diante de um fato, né, de um caso que não envolve necessariamente erro, falta de ética, de moralidade, pecado, não envolve nada disso. Apenas uma discordância. Barnabé queria levar seu primo Marcos, e Paulo, pela experiência negativa que teve com Marcos, decidiu não levá-lo. Isso causou alguma discussão, alguma animosidade, ao ponto de eles decidirem, então vamos fazer o seguinte, cada um vai para o seu lado e nós seguimos fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Seguimos pregando o Evangelho. Foi exatamente isso que eles fizeram. Os versículos posteriores mostram como Deus abençoou ambos os caminhos, né? Tanto de Barnabé, juntamente com Marcos, como de Paulo, juntamente com Silas. Agora veja que coisa interessante, irmãos, porque as referências que nós temos posteriormente acerca de Marcos, eu vou trazer apenas algumas delas aqui, mostra como Deus restaurou essa relação entre Paulo e Marcos. Porque percebam, de alguém que não queria a proximidade, não queria a presença de Marcos, obviamente por não confiar nele, dado o histórico de desistência na primeira viagem, Marcos passa a se tornar um grande companheiro do apóstolo Paulo posteriormente. Certamente com o seu crescimento e amadurecimento espiritual também. Veja, lá em Colossenses, no capítulo 4, Paulo, saudando a igreja, ele diz assim, saúdo-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Aqui que a gente tem informação que Marcos é esse primo de Barnabé. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se for ter convosco, acolhei-o. Então veja, o que é que Paulo está fazendo aqui? Escrevendo para a igreja de Colossos, Paulo diz assim, olha, se Marcos, o primo de Barnabé, for ter com vocês, recebam, foi eu quem enviei ele. Então veja como a coisa começa a mudar aqui, né, desta relação sendo restaurada aí entre Marcos e Paulo. Posteriormente, irmãos, dois textos mostram como Marcos se tornou um grande companheiro do apóstolo Paulo, certamente até a sua morte. Lá no livro de Filemão, nos versos 23 e 24, Paulo diz assim, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então vejam, Marcos sai de uma situação de alguém que não era bem-vindo em uma viagem missionária a um cooperador desta obra missionária de Paulo. É aqui chamado por Paulo, então, de cooperador, né? Por fim, irmãos, a última referência aqui de Paulo a Marcos está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versos 9 ao 11, quando Paulo pede que Marcos esteja com ele. Quando Paulo pede a ajuda de Marcos, né, a Timóteo, e certamente eles também tinham relação, né? Diz o texto nos versos 9 a 11, procura vir ter comigo, vir ao meu encontro, pois Demas, amando o presente século, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente, é o nome de outro companheiro, né, de ministério de Paulo, foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia.
Só Lucas está comigo. Então diz ele, traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então veja, Paulo aqui narra a Timóteo, né, de companheiros de ministério, um se desviou, amando o presente século, outro foi para Tessalônica, outro foi para a Galácia, e só restou Lucas com ele. E ele diz então, olha, traga Marcos quando vier, porque ele me é útil para o ministério. Então veja, Marcos foi alguém que andou com o apóstolo Paulo, foi alguém que andou com Timóteo, e foi alguém que andou com o apóstolo Pedro. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 12, diz assim, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente a meu filho Marcos. A proximidade entre Pedro e Marcos, irmãos, era tão grande que Pedro considerava Marcos um verdadeiro filho na fé, e o chama de filho aqui, né? Há um consenso geral entre os historiadores que Marcos não era filho do apóstolo Pedro, mas que aqui há uma relação de proximidade, de carinho, de cuidado, né? Até porque essa é uma das abrangências da palavra pai, né? Tanto no hebraico quanto no grego, né? Alguém próximo, alguém que cuida, né? Não necessariamente essa figura paterna consanguínea, né? E aqui havia esse sentido de proximidade e de um pai na fé, né? Muito bem. Por volta de 265, irmãos, depois de Cristo, nascia um homem que seria consideravelmente importante para a história da igreja, que foi Eusébio, um dos primeiros historiadores da igreja. E Eusébio, em seu livro, talvez um dos primeiros livros que narra a história da igreja, conta que Marcos foi enforcado no ano 70 depois de Cristo, por volta do ano 70 depois de Cristo, então podendo ser aí entre 70 e 79, né, depois de Cristo, na cidade de Alexandria, basicamente por conta de seu sucesso ministerial. Em uma cidade extremamente pagã, os livros históricos contam que Marcos, pregando o evangelho ali, plantou várias igrejas, as pessoas estavam se convertendo a Cristo, a este evangelho, o qual ele escreveria, e houve uma perseguição grande por parte dos pagãos da cidade, que antes de enforcar Marcos, amarraram ele em cavalos e saíram arrastando-o pela cidade, torturando-o. E depois, por fim, o enforcaram. Marcos morre por volta do ano 70 depois de Cristo, deixando-nos este magnífico evangelho, este maravilhoso evangelho escrito por ele. Este é Marcos, irmãos. Este é o primeiro homem a relatar acerca da vida, obra, morte e ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que muitos até se arriscam em dizer que Marcos é, historicamente falando, né, o livro mais importante do Novo Testamento. Justamente por ser o primeiro registro histórico, canônico, acerca da vida do nosso Senhor Jesus. E o que esse evangelho tem a nos ensinar, irmãos? O que este evangelho tem a nos ensinar? O que nós veremos durante os 16 capítulos deste evangelho? Veremos exatamente a prática, a desenvoltura e a profundidade da primeira palavra, ou de uma das primeiras palavras que aparece no livro. Diz o texto no verso 1 do capítulo 1, volte-se à sua Bíblia. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, daria para fazer umas 3 sermões, umas 3 aulas, somente com base nessa expressão simples do verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A identidade de Jesus Cristo, irmãos, bem como a sua missão, são questões centrais no Evangelho de Marcos. É exatamente assim que ele inicia este livro, que classifica os outros 4 livros, né, chamado de Evangelhos. É exatamente assim que ele inicia, com esta palavra tão conhecida dos nossos dias, né, que é evangelho, que é quase que uma transliteração do grego, né? Como é evangelho no grego? É evangelho, que é quase uma transliteração, né? Que traduzindo, né, numa tradução literal, não é outra coisa senão
a ideia de boas novas, boas notícias, né? Boas notícias de alegria ou notícias agradáveis. Essa é a ideia de evangelho. A palavra evangelho, irmãos, aparece mais de 108 vezes em todo o Novo Testamento. Sendo aqui a primeira vez em que ela é grafada, né? A primeira vez que ela aparece aqui. É claro que a ideia e o conceito já existia, mas Marcos é o primeiro a registrar essa palavra que vai aparecer outras mais de 100 vezes no todo da Escritura. Mas o que é o Evangelho, irmãos? O que é o Evangelho? Eu admito que eu fico triste ao concluir que há uma grande relação entre essa palavra Evangelho e a palavra evangélico. E talvez, irmãos, uma das palavras mais desgastadas na nossa geração e no nosso tempo seja evangelho, evangélico e crente. Dizer que é evangélico, dizer que é crente, irmãos, se tornou um motivo de vergonha. Não pelo verdadeiro evangelho, não pelo verdadeiro Cristo, não pelo evangelho apresentado nas Escrituras, mas pela qualidade de evangélicos e de crentes que nós temos no nosso país, por exemplo. Eu já vi colegas pastores fazendo questão de dizer que não propagam que são evangélicos, ou que fazem até questão de dizer que não são evangélicos, não são crentes, mas são cristãos reformados. Porque, de fato, são palavras que estão extremamente desgastadas nos nossos dias. Até mesmo, tristemente, para igrejas sérias, como a nossa, e como tantas outras denominações, que prezam e lutam de modo fidedigno para se manterem fiéis a este verdadeiro evangelho e esta verdadeira mensagem do evangelho. Mas é triste, irmãos, como a falsa mensagem, o falso evangelho é barulhento e cresce, incha e se propaga muitas vezes muito mais, faz muito mais barulho, muito mais alarde, muito mais propaganda do que o verdadeiro evangelho, puro e simples, genuíno, que se resume à pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho não é outra coisa, senão a mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é bem interessante, né, ver a ênfase de Marcos apresentando Jesus como o Cristo, né? Ele era o Jesus denominado Cristo, e Cristo quer dizer o Messias, né, o ungido, o enviado de Deus, o Filho de Deus. É interessante ver Marcos enfatizando essa questão, irmãos, porque a divindade e a filiação de Cristo foi algo muito questionado durante toda a sua vida, né? Certa ocasião, quando Jesus cura aquele paralítico que foi descido do telhado por seus amigos, e Jesus se volta para eles e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus, os doutores da lei, as pessoas que estudavam a Bíblia profundamente, especificamente o Pentateuco naquele período, pensaram em seu coração e em sua mente, sem verbalizar: quem é esse? Quem é esse que acha que pode perdoar pecados? O texto, aqui em Marcos também, lá no capítulo 2, diz que o Senhor Jesus se volta para eles e diz assim: olhe, é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus foi questionado, irmãos, em vários momentos de seu ministério acerca da sua divindade, né? E a mensagem do Evangelho, irmãos, é totalmente prejudicada ou até invalidada quando a divindade e a filiação de Cristo é negada. Cristo, de fato, não é apenas o nosso Salvador, mas ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus que nasceu por meio da Virgem Maria. Foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Eu costumo dizer que a mensagem do Evangelho é tão simples, rápida e direta que se eu soubesse que alguém vai morrer nos próximos 3 minutos, você só precisaria de 2 minutos e meio para falar a verdade e a mensagem desse Evangelho, pois ela é simples, é direta e é clara. São as boas novas, as boas notícias de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Quem nega isso, irmãos, nega o próprio evangelho. Veja, João, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, versos 22 e 23, disse o seguinte: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também nega o Pai. E quem confessa publicamente o Filho, também confessa ao Pai. É por isso que não existe evangelho sem Cristo, irmãos. Eu sei que isso parece óbvio, né? Mas, irmãos, como nós vivemos numa geração e num tempo onde outras coisas tomam o lugar de Cristo. Em um tempo, irmãos, onde o evangelho é humanizado, aquele que é resgatado toma o lugar do resgatador. O perdido tem tomado o lugar do Salvador. O pecador, o lugar do santo. O culpado, o lugar do justo. Não é o homem o centro desse evangelho, irmãos. O homem é apenas alvo da graça de Deus que, por meio desse evangelho, o qual Cristo é o centro, nos alcançou, nos libertou e continua fazendo isso. É triste porque, de uma maneira muito romantizada, muito humanizada, muito sentimental, vemos este evangelho tirando Cristo do centro, tirando Cristo do seu trono e colocando o homem. Cristo é o centro deste evangelho. Ele é a boa notícia encarnada. Boa notícia do que, irmãos? De que estávamos caminhando, como diz Efésios no capítulo 2, para o inferno, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em abundância. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é basicamente a mensagem deste livro escrito por João Marcos. A mensagem do Evangelho, a mensagem salvífica do Senhor Jesus. Eu queria trazer algumas rápidas aplicações para você diante daquilo que aqui ouvimos. A primeira delas é entender e saber o quanto Deus tem cuidado de nós e tem regido cada momento da história com sua mão poderosa e magnífica. Ele fez isso ao longo da história, preservando essa mensagem para que 21 séculos depois ela continuasse verdadeira, infalível e inerrante. É por isso que hoje você tem essa Bíblia aí nas suas mãos. E pode crer que ela é de fato a palavra de Deus. É por isso que hoje você é salvo por meio deste evangelho que te alcançou, este evangelho que foi escrito por Marcos lá no primeiro século, o qual Deus preservou, fez com que chegasse ao nosso continente, ao nosso mundo, traduzido para a nossa língua, o qual nos alcançou e nos libertou. Isso deve ser um motivo de glorificar o nome do Senhor. Irmãos. Irmãos. Muitos precisaram ter o seu direito ou liberdade de ir à igreja impedido para poder valorizar a comunhão dos santos. Eu espero que nossas Bíblias não sejam tiradas de nós, para que possamos valorizar a palavra de Deus. Eu espero que não sejamos impedidos de ler e de pregar a Escritura, para que possamos valorizar essa liberdade que temos e que continuamos tendo hoje. A prova é que estamos fazendo isso aqui. Isso deve ser motivo de glorificarmos o nome do Senhor. E esse é o primeiro motivo de darmos glórias a Deus. Em segundo lugar, esse texto e essa passagem nos ensina que este mesmo Evangelho continua trazendo as boas novas nos nossos dias, que pode trazer salvação a você, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido. É o mesmo Cristo, são as mesmas boas novas. E a obra de salvação do Senhor Jesus continua em nossos dias, por meio deste Evangelho, que sempre que anunciado, pregado e lido de forma fiel, pode trazer salvação a todo aquele que crê. Por fim, eu preciso lhe dizer que Jesus Cristo continua como o Filho de Deus
propagando essa mensagem de salvação. Contudo, diferentemente de como ele fez nesse período bíblico, quando o cânon estava aberto, ele não fala mais por meio de sonhos, de visões, de revelações especiais, mas fala por meio da palavra, fala por meio da Escritura. Você quer ouvir Deus falando com você? Leia sua Bíblia. Quer ouvir Deus falando com você em alto e bom som? Leia sua Bíblia em alto e bom som e ouça a voz de Deus por meio da Escritura. Quantos irmãos estão buscando ouvir a voz do Senhor por meios periféricos, secundários, quando temos o documento primário, que é a palavra de Deus, inerrante, infalível para nós? Um dos slogans, irmãos, da reforma foi o somente as Escrituras. E nós precisamos apegar-nos a essa Escritura cada vez mais. Só assim poderemos conhecer ao Senhor. Só assim poderemos conhecer este Deus tão real, verdadeiro e bondoso em nossas vidas. Muitos conhecem-no apenas de nome, mas a Escritura, o Evangelho, nos dá a possibilidade de conhecermos o Senhor Jesus de fato e de verdade. Vamos cantar a Ele nesta hora. Vamos cantar a Ele e vamos cantar para Ele, louvando, bendizendo e glorificando o nome do nosso Senhor. Cantemos o nome de Jesus, é poderoso e é precioso. Cante conosco, adore ao Senhor, onde você estiver, para que juntos possamos louvar e bendizer o nome dEle. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento devocional. Eu quero orar por você, pela sua vida e rogar
a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar. Oremos. Ó Deus, muito obrigado porque, como acabamos de cantar, Deus, o nome do Senhor Jesus é poderoso, é precioso. E não há, Deus, nome mais doce, nome mais lindo que o nome do Senhor. E no teu nome, Deus, há poder, porque o teu nome representa a mensagem do Senhor e a tua obra em nossas vidas. Nós rogamos que o Senhor continue nos dando graça, misericórdia para enfrentarmos as lutas e tribulações próprias dos nossos dias. Deus, em nome de Jesus, eu quero rogar uma bênção especial ao Senhor sobre os nossos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra. Pedir que o Senhor esteja cuidando, amparando, sustentando, Deus, cada coração e cada mente, Deus, em dias tão difíceis como estes que nós enfrentamos. Livra o teu povo, Deus. Livra os teus servos deste vírus que tem assolado, Deus, a nossa nação, a nossa cidade. Protege, Deus, os nossos irmãos dos grupos vulneráveis, os nossos idosos, as nossas crianças. Que a tua graça nos assista, Deus, durante essa semana, para que possamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Ó Deus, dá-nos sede pela tua palavra, para que possamos conhecê-la e vivê-la de fato e de verdade. A mensagem deste poderoso evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós, registrada em Marcos, Deus. Rogamos que o Senhor nos ajude a compreendê-la e vivê-la de modo prático. Em nome de Jesus. Agora despede-nos, Deus, com a tua bênção e tua paz. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Eu queria muito agradecer a sua presença, a sua contribuição e a sua participação aqui conosco. Rogar que Deus continue abençoando a sua vida e pedir que você não esqueça de contribuir com a propagação do Evangelho, do nome do Senhor Jesus e da nossa igreja por meio deste canal. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações, assim você receberá a notificação sempre que sair um novo vídeo aqui da nossa igreja e propague isso para seus amigos, familiares e também os parentes. Que Deus assim derrame graça sobre você, te abençoe e te dê uma semana de paz.